Seja muito bem-vinda à nova era da enfermagem. Eu sou Mara Blanc. E eu sou Lucimere Santos. Somos especialistas no tratamento de feridas. Neste evento, você vai descobrir o caminho para se tornar uma referência como enfermeira e saber tratar qualquer tipo de ferida. Oi, eu sou enfermeira e eu decidi atuar no nicho de feridas porque eu tive um familiar que teve ferida oncológica e eu acompanhei de perto todo o processo de dor e tratamento. Hoje eu sou solicitado para atender e cuidar de feridas aqui na minha cidade. E eu acredito que eu sou uma referência, porque eu não atendo só em hospital, também faço atendimentos a domicílios e meus horários são esgotados. E isso por ser uma cidade pequena. Depois do método da Lucimere e da Mara, eu tenho conhecimento e segurança para tratar qualquer tipo de ferida, inclusive feridas oncológicas, que é o que faz meu coração cantar. Eu já atuava no tratamento de feridas, mas eu sentia que eu precisava de mais conhecimento e, por isso, eu decidi me especializar com a Mara e a Lucimere. Elas são referências na nossa área de enfermagem. Depois que eu aprendi com elas, hoje eu sei tratar e atuar em qualquer tipo de ferida que chega no hospital. Eu sou enfermeira, especialista em oncologia. Ela nos ensina todo o processo de cuidado com a ferida, quais tipos de epicidado, quais tipos de e venho dizer que foi um diferencial na minha carreira em relação ao cuidado de todos os pacientes em relação ao coletivo. A minha paixão por ferida, ela veio muito depois, porque na verdade a minha primeira formação foi biologia e sempre gostei muito de genética. Eu me pensava dentro de pesquisa, eu me pensava hoje trabalhando com doenças raras, eu pensava realmente descodificar doenças, mas eu achava que isso era muito importante para se fazer uma especialização. E eu decidi que eu ia estudar o macrófago, que o macrófago é um importante ator no processo cicatricial. Vocês sabem disso. Então a especialidade me deu um direcionamento da área de microbiologia que me levou a fazer enfermagem e que me levou a trabalhar com CCH, já que tinha de tudo a ver em relação à microbiologia. Daí, ter grandes oportunidades de avaliar a ferida em diversos setores do hospital. Isso foi uma trajetória. Aí, essa oportunidade de conhecer e avaliar feridas no local onde eu trabalhava, mais de perto, eu me vi diante de algumas situações que, na verdade, eu me perguntava, que eu queria saber mais sobre essa ferida, muito mais. E tinha dificuldade também, como todos têm. Verdade. E todos vão ter, porque ferida não é uma receita de bolo, de tratar feridas. E de me colocar, na verdade, quem era aquela pessoa, quem era aquele paciente ou paciente, que tinha uma ferida, tinha uma doença de base, tinha os aspectos nutricionais, aspectos de fisiologia, desse conhecimento que me orientasse a ter um planejamento. E aí, dando essa continuidade, eu vi que eu precisava saber muito mais, eu tinha mais dúvidas do que eu imaginava. Aí eu resolvi fazer, em 2002, uma oportunidade de fazer uma especialidade na Espanha. E a Espanha tem um grupo muito forte, né, chamado GENEAL, que é Grupo de Estudo e Assessoramento de Úlcera por Pressão e Feridas Crônicas, aonde eu fiz essa especialidade, que me amparou. Ele me deu assim diversas questões das minhas dúvidas e resolucionaram algumas questões, não quer dizer que eu não as tenha. Até hoje eu tenho muitas questões quando eu vejo uma ferida. E aí eu vi que eu tinha um pouco, né, dessa informação da imunologia que a microbiologia me deu. E eu comecei então a pensar que realmente feridas não é uma receita de bolo. Não dá para você dizer que aquele produto que eu usar, ele vai realmente ser muito bom para feridas, como a gente costuma dizer, feridas calam e feridas falam. Exatamente. E aí veio também nessa trajetória para mim que foi muito importante, né, além de cuidar de pessoas e de atuar do lado dos pacientes acometidos por feridas, me fez entender também, e eu costumo dizer que feridas também precisam de mãos solidárias, que são as nossas. E essa minha trajetória, né, tem um trabalho, na verdade, um trabalho é longo. Eu subi degrau por degrau, ainda continuo subindo. E aí, em 2003, surgiu a oportunidade realmente de fundar a Sociedade Brasileira de Enfermagem e Ferida Estética, que dentro do Rio de Janeiro nós queríamos realmente entender um pouco melhor, assumindo, digamos, essa integralidade e agregando pessoas para estar junto conosco, sejam técnicos de enfermagem, ou sejam enfermeiros. E aí, então, fui muito tempo coordenadora de pós-graduação, que nós fundamos também em 2003, primeiro pela Universidade Gama Filho,
depois passamos para Estácio, que eu não queria mais EAD, e hoje a gente faz parte, né, do grupo da Universidade Municipal de São Caetano, em São Paulo. Fui também presidente da Sobenv, hoje eu tenho um cargo de vice-presidente, sou muito feliz. Faço parte de um grupo técnico de ferida do SUS que começou em 2013. Também sou membro da junta diretiva da Sociedade Ibero-Latino-Americana, onde eu fui presidente durante 10 anos e que eu rodei praticamente toda a América Latina, discutindo, fundando sociedades, empoderando esses profissionais nos aspectos técnicos, científicos, mas como eu falei anteriormente, também na questão que é justamente essa política de saúde. Também estou como vice-presidente da Associação do Estado de Epidermose Bulhosa, né, que é a associação aqui do Rio. Represento agora, nesse momento, também a Associação Internacional de Enfermagem Angola, de Estomias e Feridas. Diante dessa perspectiva toda, também veio uma outra oportunidade, Lu, de eu ser sócia, né? Hoje eu tenho um centro de feridas de tratamento aqui no Rio de Janeiro, chama Cicatriclin, fica em Copacabana, é um centro importante, e também a 3B Saúde, na qual eu tenho muito prazer de ter você aqui comigo, de assessoria e consultoria, coordenação, né, da parte de ensino. Na parte de ensino. Eu conheci você, né, a Lucimere, que é especialista já de feridas oncológicas, e eu tenho assim a maior admiração, não só nas feridas oncológicas, mas também atua como presidente na Comissão de Cuidados de Pele do INCA. Também ele é professora de pós-graduação, junto comigo na coordenação de ensino da 3B Saúde, e essa amizade, em especial, me fez juntar nossas vontades, principalmente a sua gana também, né, de cada vez estar entendendo tudo isso em relação à questão de você, esse ensino que você também traz tão latente no teu conhecimento e tão latente para que possamos, então, pensar e melhorar esse universo das feridas. Como a Mara mesmo disse, hoje eu atuo como presidente da Comissão de Cuidados com a Pele do INCA, em 2003. Eu iniciei a faculdade de enfermagem. Na época eu já trabalhava no INCA, eu trabalhava no INCA há 28 anos, eu trabalhei como técnica de enfermagem no INCA e aí fiz a graduação trabalhando lá. Em 2007 eu me formei e aí fui trabalhar, né, num ambulatório de oncologia clínica como enfermeira. Então aí em 2010 eu fiz o concurso, teve um concurso para o INCA e eu passei nesse concurso para enfermeira. E aí fui alocada, como eu disse para vocês, no ambulatório de oncologia clínica. E aí eu percebi que foi nesse ambulatório de cuidados com feridas que eu vi o quanto eu necessitava cada vez mais conhecer mais sobre feridas. E ali eu comecei a entender que eu precisava me aprofundar mais e ir atrás de mais conhecimento. Então, o paciente oncológico, além do câncer, ele tem esse poder, essa suscetibilidade de desenvolver lesões e tem essa questão da ferida tumoral, como eu bem falei. Então, essa necessidade me fez cada vez mais buscar conhecimento. A prevenção e o tratamento dessas feridas, né, e outras etiologias no paciente oncológico, ela se torna indispensável que você conheça cada vez mais para que você possa não só prevenir, como tratar, né, efetivamente, com bastante propriedade. Para quê? Para que você consiga permitir que esse paciente consiga fazer, por exemplo, o tratamento quimioterápico. As feridas, elas são fatores impeditivos para que o paciente possa fazer o tratamento quimioterápico. Então, essa ferida ela precisa cicatrizar muito rápido ou, na realidade, ela nem surgir para que esse paciente possa fazer o tratamento do câncer. Então, era importante demais que cada vez eu fizesse esse atendimento com muita autoridade no sentido de conhecimento. Muitas vezes eu tinha vontade de não ir, de ficar com meu filho, porque ele pequeno em casa, queria que a mãe ficasse, mas eu ia trabalhar. Mas eu sabia que para eu ter valorização, para eu ir atrás do meu conhecimento, porque eu pensava, como eu quero me sentir valorizada, respeitada, ser uma referência na minha profissão, e como eu queria ser a pessoa, né, valorizada pelo que eu fazia, pelo que eu representava, não só para os meus colegas de trabalho, mas para os meus pacientes, eu fui investir o quê? Eu investi meu tempo e investi dinheiro. Então, quando eu percebi que eu tinha que saber mais, que eu tinha que me capacitar em prevenir e tratar, né, as feridas, eu investi em cursos,
eu decidi fazer mestrado naquela área e fui convidada pela minha chefe, Cristiane Lourenço, que eu quero aqui, sabe, Mara, prestar uma homenagem a um ser muito especial, uma enfermeira de alto nível, e que, em memória, eu faço essa homenagem, e que ela me convidou para ser da Comissão de Cuidados com a Pele do INCA. E aí eu comecei a coordenar essa comissão, e foi alguém que, assim, que confiou em mim, que confiou no meu trabalho, porque ela sabia o quanto eu estudava, o quanto eu queria melhorar mais naquele cuidado com esse paciente. Então aí eu pergunto, se eu não tivesse, gente, investido em conhecimento, em capacitação, para cada vez mais, sabe, Mara, eu me tornar uma referência nesse cuidado com feridas, como eu conseguiria coordenar uma comissão inteira? Então, como eu conseguiria fazer isso? Então, eu confesso a vocês, todo esse momento, de tudo isso que aconteceu naquele momento, vários sentimentos surgiram para mim quando ela falou para mim assim, você vai coordenar essa comissão. Eu tive medo, eu tive insegurança, eu fiquei pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou coordenar essa comissão. Várias dúvidas surgiram. Será que eu vou dar conta? Era a primeira coisa que eu me perguntava. Porque eu sabia que para coordenar uma comissão, eu precisaria de uma equipe. Eu tinha que ter um método, né, de trabalho. Então, eu não queria só coordenar uma comissão. E não poderia ser eu comissão. A gente tinha que ter um time, um grupo. Aí eu queria ter uma estratégia, eu queria ter um planejamento. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e comecei a organizar a comissão. O que eu fiz? Fui captar recursos humanos, trouxe o grupo. E aí nós fomos desenvolvendo, né, toda essa questão, planejando, discutindo, conversando. E aí eu fui lá e organizei junto com as meninas a comissão. Nesse período veio o doutorado. E aí eu fui fazendo o doutorado e fui organizando a comissão intuitivamente. E aí eu conversando com a minha professora, eu falei, professora, eu estou fazendo assim na comissão, eu estou fazendo assim, estou fazendo assado. Professora Zenite, e aí da UF, e aí ela falou assim, Lucimere, Lu, você está usando a metodologia Lean, intuitivamente. Eu falei, então eu estou usando o método? Ela falou, tá. E aí surgiu o método para eu organizar a comissão. E aí eu organizei a comissão junto com as minhas colegas, utilizando essa metodologia que foi todo o meu doutorado. É uma metodologia que vem mais, né, do pessoal da engenharia. E veio assim, o sistema Toyota de produção que utilizou essa metodologia, os engenheiros, para sair daquele caos após a Segunda Guerra Mundial. Eles começaram a utilizar esse método para começar a reerguer aquelas multinacionais. Então, eu fui utilizando essa metodologia e aí veio a minha tese de doutorado. Então, por que partir dessa metodologia? Porque eu precisava padronizar os processos de cuidado com ferida. Porque se não tem padronização, né, Mara? Se não tem padronização, a gente não tem qualidade de assistência. Então, eu percebi que eu tinha que ter um método. Então, assim, frente a todas essas ações, eu entendi que para tratar o paciente com feridas, Mara, eu necessitava desenvolver um método exclusivo. As dificuldades que nós temos hoje na situação do Brasil está começando a melhorar, eu vejo melhor, mas ainda a saúde está muito ruim, principalmente a atenção primária, que é a base, né, onde realmente traz para a gente esse paciente dentro, digamos assim, de um fluxo que não tem uma organização. E sabemos também que a falta desse conhecimento e capacitação, ela é demais. E as feridas já é um problema há muito tempo de saúde pública, mas eu creio que o meu envolvimento com feridas, né, principalmente, tanto na prevenção como também no tratamento, eu sempre tive vontade de ajudar principalmente a minha classe, né, técnicos, enfermeiros, a conhecer mais um pouco daquilo que eu tive e tenho oportunidade de conhecer. E eu vejo somente muitos enfermeiros querendo entender a cobertura e não o processo da doença com uma relação de lesão. Uma outra importância também dentro desse conhecimento que eu vejo é a equipe multidisciplinar.
não trabalhando sozinhas. Nós temos que ter uma equipe multidisciplinar. E eu vejo que naquela época, há muito tempo, eu não tinha tecnologia, né, como tem hoje. Então, eu posso dizer que o degrau por degrau, ele foi sofrido, né, porque eu sabia onde eu queria ir, eu sabia onde eu queria chegar, mas as condições que eu me encontrava no momento em volta, eu não tinha essas condições que hoje se tem. A outra coisa, a gente focava muito no produto. Hoje não, a gente tem um conhecimento que é importante do próprio veículo, da própria, do que aquele produto é, né? Quanto tempo ele tem, quanto tempo ele fica na ferida, a relação que tem com a prata hoje, o uso do PHMB. Então a gente vê que esse conhecimento evoluiu também e não ficávamos mais tão centradas nessa cobertura. A outra coisa é a cobertura, o que vai ser melhor para qualquer tipo de ferida. Por exemplo, eu posso pensar no pé diabético, eu posso pensar numa lesão por pressão, eu posso pensar numa deficiência cirúrgica, aí eu tenho de ver exudato, são coisas que mediavam o comportamento do nosso conhecimento por não ter tanto produto e que essa tecnologia avançou e que é importante também que a gente entenda, que não fique somente meros, digamos, colocadores de produto. Exato. Então eu vejo que muitas vezes eu me senti também desmotivada, né? Aquela coisa de você não ter um produto que você precisava, né? Que realmente você precisava às vezes fazer um desbridamento, aí tinha de marcar centro cirúrgico, demorava isso, a ferida piorava. Então isso nos deixava muito triste, a mim me deixava muito triste, né? Então eu vejo que pelo que a gente vê, a profissão não era o suficiente, eu precisava me capacitar melhor. Foi aí que veio a questão da especialidade, que eu continuo fazendo. Então, eu e o Lu já nos conhecíamos, né, Lu? E eu sempre admirei você pelo seu trabalho, né, pela sua coragem, porque eu não teria essa coragem, vamos dizer assim, de fazer o que você faz, trabalhar no Instituto do Câncer, não é a minha. Eu acho que são coisas que você também tem de dizer aonde você vai se dar melhor, aonde você vai evoluir melhor, né? Então eu te parabenizo, porque é muito tempo. Não, mas você também tem um trabalho incrível. 28 anos não é brincadeira. Então eu vejo essa responsabilidade na profissão, eu vejo um compromisso que é importante nessa profissão, o cuidado com o paciente oncológico que você tem, né, pelas histórias, não só que eu já ouvi falar, mas de você também contar, né? Então, a gente sabe que câncer é uma doença muito triste, né? Seja para qualquer pessoa, não importa. E foi por meio dessa amizade que surgiu essa ideia de atuarmos em conjunto, né? Você com toda essa sua carga, né, de conhecimento, para mim tem sido maravilhoso, ministrarmos palestras, estarmos em congresso, né? Eu acho que tudo isso faz parte da nossa trajetória e eu tenho certeza que você veio muito mais para somar do que eu para você. Tenha sinceridade em relação a isso. Não, é uma troca que é mútua, Nós falamos de nós, foi uma oportunidade também para vocês entenderem qual foi o nosso caminho, que a gente quer mostrar para vocês, que realmente seu caminho seja menos árduo. E agora eu vou deixar a Lu falando dos 4 princípios de erros que a enfermeira comete e que impede de tratar e cicatrizar feridas. Então, antes de te mostrar o que fazer, né, para se tornar uma referência atuando no tratamento de feridas, eu vou te explicar o motivo para você ser uma expert no cuidado com feridas. Vou te mostrar agora o que a gente precisa pensar. Primeiro, normalmente, o que acontece? A gente, né, você provavelmente deve estar sobrecarregada de trabalho, de tantas tarefas no seu trabalho, inclusive fazendo tarefas que nem são da sua responsabilidade, isso acontece muito. E muitas vezes a gente atua nos plantões exaustivos. Quem nunca fez 24 horas, 48, 36, saiu de um hospital, foi para outro? Eu já fiz várias vezes. Né? E um ambiente que não tem uma estrutura, e se a gente sabe que a situação de saúde no Brasil, como a própria professora Mara falou, tá muito difícil. Então a gente sabe que muitas vezes a gente não tem condição de trabalho, a gente não tem uma boa estrutura, né? A gente tem essa falta de recursos materiais e humanos acontecendo demais no hospital e também por conta disso tudo uma baixa valorização e uma redução na nossa remuneração. Isso tudo faz com que a gente se sinta o quê? A gente sinta na pele, né? Que quanto enfermeira, o quanto a gente está sobrecarregada e está assim, exausta de tantas coisas insatisfatórias.
Então, sendo assim, o que eu quero dizer para vocês? Que o conhecimento que você vai adquirir aqui conosco agora vai te ajudar a sair exatamente dessa situação. Porque vou te dar clareza, né, de que caminho você deve seguir para chegar onde você quer, para você atender o paciente, cuidar de uma ferida, conseguir resolver esse caos que pode estar agora acontecendo na tua vida, né? E você conseguir resolver tendo o direcionamento do que fazer para mudar tudo isso. Começar a atender, né, paciente com feridas, conhecer e aprender como cuidar de feridas. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Que você vai saber, né, quais são as orientações e as condutas que você deve tomar para tratar um paciente, né, com muita segurança na sua atuação como enfermeira. Assim que aconteceu com o aluno Francisco. Tudo isso vai acabar te dando o quê? Te dando um norte, né? Uma notoriedade onde você atua. Então você vai se tornar o quê? Você vai deixar de estar numa posição de não ser vista e vai estar em uma posição de destaque, numa posição de referência, onde você vai ser apontado, mas apontado como uma referência no cuidado com ferida, sendo mais valorizado e tendo mais segurança para tratar qualquer tipo de ferida. Assim como aconteceu também com Isaac, que vocês vão ver agora o depoimento dele. E o que é legal que eu vou trazer para vocês são alguns dados, né, que vocês vão ver numa reportagem sobre diabetes, que na realidade estima-se que em 2020, 466 milhões, milhões de pessoas no mundo vivem com diabetes. Falando especificamente sobre o Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existe atualmente mais de 13 milhões de pessoas vivendo com essa doença. E aí o que a gente percebe? Que várias pessoas vivendo com essa doença e que representa mais ou menos o que 6,9% da população nacional. E talvez você saiba, né, mas talvez também você não saiba que as pessoas que têm diabetes, elas têm grande chance de desenvolver feridas, principalmente, né, que são as feridas nos membros inferiores. Essas feridas acontecem nos pés, que a gente fala, ferida de pé diabético. Então, essas pessoas com feridas, elas vão precisar do seu atendimento como enfermeira. E se você souber tratar esse tipo de ferida, certamente você vai se destacar no seu ambiente de trabalho. Se você atua em hospital, se você atua em ambulatório, além do que você poderá também optar pelo serviço particular. Se você atende no home care, se você está nesse serviço particular, por exemplo, você já vai saber conduzir esses casos, atuando por conta própria e sendo bem paga para isso. Então, esse conhecimento, ele vai o quê? Ele vai te possibilitar ajudar essas pessoas que necessitam tanto do seu cuidado. Então, isso é muito importante. Então, o que a gente quer hoje é que você aqui entenda e perceba o quanto é importante cada vez mais você se capacitar, para que você possa conquistar a sua liberdade, conquistar a sua autonomia, ter liberdade de tempo, mais tempo para você viajar, para você passear, para você estar com seu filho, como eu falei para vocês, como era difícil que eu deixava meu filho em casa para poder trabalhar em 2 lugares e ainda estudar. E aí você vai ter a sua condição financeira, você vai realizar seus sonhos e você vai ter sua autonomia. E isso é muito importante. Então, nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos te mostrar os 4 principais erros que o enfermeiro, que a enfermeira comete e que impede de tratar uma ferida e chegar até a sua finalização, que é o processo cicatricial, até o fechamento completo dessa ferida. Nós vamos falar 4 erros. Então, qual é esse primeiro erro? Buscar tratamento da ferida procurando a melhor cobertura para ser usada. Isso é comum. Lá no nosso Instagram a gente vê, as perguntas são sempre essas. Qual a cobertura que eu uso para paciente no pé diabético? Qual a cobertura que eu uso para ferida quando está assim? Quando tem esfacelo, qual a cobertura que eu uso? Então, essa pergunta, ela não é de um enfermeiro, ela é de vários. E isso não só lá no Instagram, como no nosso dia a dia. Isso é um grande erro. Então, temos que te falar que não se trata a ferida focando no tipo de cobertura. E sim, que
e parece assim contraintuitivo que estamos falando. Acontece que a ferida ela não é tratada se você olhar somente para a cobertura que ela precisa. Você precisa olhar muitas outras coisas. É por isso que você talvez esteja penando aí, que você deve ter se deparado com uma ferida, que você foi lá, pensou primeiro na cobertura e utilizou a cobertura e o paciente não respondeu, a ferida não respondeu, o paciente não ficou satisfeito e você ficou penando sem conseguir tratar aquela ferida. E por isso a gente tem história daquelas feridas assim, ó, de 20 anos, de 30 anos, e que às vezes normalmente quando você toma a conduta certa, você consegue tratar. E aí, você não tenha conseguido cicatrizar a ferida do seu paciente por conta da tomada de decisão errada, né? Se perguntando por que eu não consegui cicatrizar aquela ferida. Porque a pergunta que você fez primeiro e o pensamento que você primeiro teve foi de qual era a cobertura. Então, esquece isso de uma vez por todas e vamos pensar em outro cenário. Então, tratar uma ferida apenas perguntando qual é a cobertura, né? É complicado, porque é considerar um erro, para mim, inadmissível. Por que inadmissível? Porque se você não entender o paciente como um todo, você não vai conseguir tratar qualquer tipo de ferida. Se você for colocando a cobertura que você acha apenas por olhar o leito da ferida, você não vai conseguir tratar. Então, a gente tem que seguir os pilares. São 5 pilares, que inclusive já te adianto que o tema da nossa aula, né, de quarta-feira, eu vou falar com vocês sobre esses 5 pilares e vou explicar para vocês direitinho quais são e como a gente vai empregá-lo na hora de avaliar o paciente. Então, é um desses pilares, por exemplo, já vou dar um spoiler aqui, é o emocional, né? O emocional do paciente. Como ele está, o que ele sente, o que causou aquela ferida. Então, como esse paciente está se sentindo, o que ele sente em relação àquela ferida, como aquela ferida está se comportando nele, ele está sentindo dor, tem edema, tem infecção, o que causou aquela ferida, né? Qual é a etiologia daquela ferida, qual expectativa, eu gosto muito de destacar isso, qual é a expectativa que esse paciente tem em relação à cicatrização dessa ferida, o que ele sabe sobre isso, né? Ou seja, saber isso é essencial antes de perguntar qual tipo de cobertura eu vou usar naquela ferida, que você vai usar no leito daquela ferida. E as pessoas têm sentimento, têm vivências. Lembra da história que eu falei para vocês lá no meu mestrado, do que representava a lesão por pressão? Então, ela tem vivências, ela tem experiências vivenciadas no seu cotidiano com aquela ferida, né? Então, o que essa ferida está interferindo na sua vida social, na sua vida, no seu cotidiano, né? Então, como ela interfere por completo no organismo do paciente, o que o organismo do paciente está interferindo. Então, por consequência, como essa ferida está impactando na vida dela e o impacto que vai ter essa ferida se você conseguir cicatrizá-la. Então, a gente sempre costuma falar que a ferida ela tem nome, CPF e DNA. Estou usando aí as palavras da professora Mari. A ferida tem CPF, tem nome, tem DNA. Sim, ela tem. Ela é uma ferida que alguém está carregando, está levando consigo. Ela tem uma origem e ela tem toda uma história. Então, é isso que a gente precisa pensar. Então, se o emocional do paciente estiver ruim, a cicatrização dessa ferida também vai ficar ruim, vai ficar difícil, não vai acontecer. E aí, o que acontece? Inclusive, olha aqui uma coisa muito... Olha, vem aqui comigo, presta atenção no que eu vou te falar. Olha uma coisa que eu vou te dizer. O que essa reportagem que vai aparecer aí para vocês, ela diz. Porque ela corrobora com tudo que a gente está falando, com tudo que eu estou explicando para vocês sobre a importância de se levar em conta o emocional do paciente que tem feridas. E aí, o que traz nessa reportagem? Quando sentimos tristeza, medo, raiva ou outros tipos de emoções, o nosso corpo libera hormônio. Dentre esse hormônio, a gente destaca quem? O cortisol.
e também a adrenalina. Essa substância liberada, né, de forma constante, o que ela vai causar no organismo? Ela vai causar um desequilíbrio. E esse desequilíbrio vai fazer o quê? Vai dificultar esse processo cicatricial. E eu vou dizer para vocês por quê, né? Ele vai impactar esse desequilíbrio negativamente na cicatrização da ferida. Para ficar um pouco mais claro assim o que eu estou falando para vocês sobre essa questão do cortisol, da adrenalina, né? Veja mais uma reportagem que está aparecendo aqui ao lado, né? Que está aqui na tela. Essa reportagem ela foi feita com base em um estudo feito para analisar o motivo que a cicatrização de algumas pessoas que estavam com feridas demorava mais tempo do que as outras para cicatrizar. Então, as feridas das pessoas que apresentavam níveis de ansiedade mais baixos cicatrizavam 2 vezes. Olha isso, gente. Olha o quanto esse pilar emocional é importante. E aí, vamos continuar perguntando qual é o tipo de cobertura? Não, vamos olhar esse paciente. Então, olha só, os níveis de ansiedade mais baixos, os pacientes cicatrizavam 2 vezes mais rápido do que as pessoas estressavam. Então, eles tinham um processo cicatricial mais rápido do que as que eram estressadas, em alto nível. E por que isso acontece? Vamos entender. Porque o hormônio que provoca o estresse, que é o cortisol, que a gente já falou, ele influencia na rapidez com que a ferida cicatrize. Quando ele está alto, a ferida vai demorar muito mais tempo de cicatrizar, porque o cortisol ele regula o tempo de cicatrização. E aí, se ele está em desequilíbrio, essa cicatrização vai demorar mais para acontecer. E se ele estiver em equilíbrio, ela vai cicatrizar muito mais rápido. Então, por isso, entenda de uma vez por todas que a ferida, repito, ela tem nome, ela tem DNA, ela tem CPF. E ela não é simplesmente uma ferida isolada, ela está atrelada a vários fatores que devem ser observados, que devem ser tratados, que devem ser identificados, observados e tratados. Quando se trata de emocional do paciente, a gente está falando em tudo que impacta, né? Que vai impactar negativamente, né? Nesse paciente, em relação à cicatrização. Então, esse emocional, ele traz uma desordem metabólica muito grande. E aí isso vai atrapalhar essa cicatrização. As doenças emocionais, vou falar para vocês, paciente que tem diabetes, mas paciente também que tem artrite reumatoide, ele tem uma doença autoimune, é um paciente estressado, uma doença que está relacionada a isso, e aí o que acontece? Uma ferida nesse paciente é difícil cicatrizar. Então, o paciente com doença crônica tem grande chance de ter níveis altos de estresse e vai ter, por consequência, esse cortisol elevado. E aí, esse emocional vai fazer com que essa ferida permaneça muito tempo naquela fase inflamatória. Às vezes, ela parece que está chegando lá no processo cicatricial, mas ela estagna. Então, vai perdurar muito mais tempo. Então, para explicar de forma um pouquinho mais técnica, os níveis elevados de cortisol causados pelo estresse, ele vai provocar o quê? Uma vasoconstricção. Vamos lá? Vamos pensar? Se eu tenho vasoconstricção, o que eu tenho? Uma vasoconstricção periférica. Eu tenho uma redução na perfusão sanguínea para nutrir os tecidos. Ora, se eu tenho essa redução da perfusão sanguínea para nutrir os tecidos, o que eu começo a perder ali? O aporte de oxigênio, a chegada de nutriente, né? A chegada das células ali para promover a angiogênese. Então, esse excesso de cortisol ele vai diminuir a produção dos macrófagos e dos neutrófilos. Olha, os macrófagos, até pensando, né, numa lesão aguda, os macrófagos são aqueles
né, do sistema imune que faz aquele primeiro, e os macrófagos, aquele primeiro desbridamento fisiológico que esse macrófago faz. E se eu não tenho isso acontecendo, eu tenho uma ferida que vai deixar de ser crônica e virar uma ferida complexa, né? Desculpa, de aguda e vai virar uma ferida crônica, complexa. Então, essas células, ela atuam no processo de defesa do organismo e favorecem o quê? A infecção, se eu não tenho essa ação ali acontecendo. Então, esse cortisol alto também vai provocar a manutenção da ferida, né? Vai promover esse tempo maior de processo inflamatório e retardar esse processo. Então, o cortisol alto também, ele diminui o quê? A produção de colágeno. Para que serve o colágeno? O colágeno, ele simplesmente serve para quê? Para que a gente tenha essa resistência tecidual, essa formação do tecido para granular, né, e epitelizar, para ter essa epitelização do tecido de uma forma mais resistente. E aí, esse tecido de granulação, né, essa neoformação não vai acontecer e a gente também não vai ter esse processo de epitelização. Então, esse tecido de granulação aí, como vocês podem ver, esse tecido aí, ó, que tá na foto aí ao lado, vocês estão vendo direitinho, é um tecido vermelho, brilhante, vivo, né, composto por vasos sanguíneos, né, essa neovascularização, que é esse primeiro momento aí para começar o processo de cicatrização e a gente ter essa reconstituição do tecido tegumentar, né, desse tecido conjuntivo. E aí eu tenho os fibroblastos ali acontecendo, aí se proliferando, agindo, né, e aí essas células que estão responsáveis por formar todo esse tecido, se eu tenho esse cortisol alto, eu não vou conseguir. E aí esse tecido que já está neoformado, ele começa a regredir e a se estagnar. E aí é importante que a gente entenda isso para entender como é que a gente pode cicatrizar uma ferida. Então, por isso, tratar um paciente com ferida não deve ser somente buscar qual é a melhor cobertura a ser utilizada. Porque de nada vai adiantar você saber a cobertura certa se o estado emocional do paciente está cada vez mais elevado, esse cortisol está cada vez mais elevado e o processo cicatricial da ferida não vai acontecer, então não vai adiantar nada. Aí eu pergunto, então fora que o fato, né, de que você entender que o emocional do paciente tem ligação direta com essa cicatrização, isso tudo vai te dar clareza para saber o que fazer para começar a tratar uma ferida. E não ficar procurando pela cobertura ideal. Eu vou sempre bater assim nessa mesma tecla com vocês. Então, sabendo que não é o momento ainda de se preocupar com isso. E também vai te fazer poupar dinheiro, né? Porque se você está lá no atendimento particular, você perde essa credibilidade. Então, evitar errar no momento de decidir pela escolha da cobertura ideal, já que você já sabe que antes de escolher a cobertura, primeiro você vai precisar utilizar estratégias para retornar ou retomar o equilíbrio emocional desse paciente. Então, lembre-se disso sempre, para chamar bem atenção. A ferida, ela tem nome, ela tem CPF, tem DNA. Então, é preciso que você entenda que o paciente ele tem peculiaridades, ele é um indivíduo único e ele tem que ser olhado como essa pessoa que tem uma ferida que precisa ser visto como um todo. Então, o mesmo ocorre, por exemplo, se você for tratar uma ferida de alguém que tem diabetes, eu já falei isso, de uma ferida do paciente que tem hipertensão, que tem artrite reumatoide, como eu falei, não adianta você pensar na cobertura, você tem que pensar no emocional. E aí, como eu posso mostrar isso para vocês, né? Vocês vão ver como é visto nessa reportagem aqui que vocês estão vendo sobre a questão da diabetes, né? Do paciente com diabetes. Que aí vocês estão vendo que o documento, né, mostra que os pacientes com diabetes, eles não conseguem cicatrizar a ferida de forma correta e a cura dessa ferida de forma normal. Além disso, essa população está propensa a desenvolver úlceras crônicas no pé, né, que é no paciente com diabetes, no pé diabético,
que são estimadas, né, e ocorrem em 15% das pessoas com diabetes. Gente, 15% é muita coisa. Então, são complicações graves de diabetes e precedem 84% das amputações em diabéticos. Mas por que isso tudo acontece? Porque nos pacientes diabéticos existe a ocorrência de um fenômeno chamado hipóxia, que é aquilo que eu falei. É a redução, é a diminuição daquele aporte de oxigênio, aquele aporte sanguíneo para ter oxigênio e nutrição dos tecidos e a gente ter essa neovascularização. E isso vai contribuir para impedir a angiogênese. Então, se você olhar para a ferida e não considerar que o paciente tem diabetes, né, essa ferida vai perdurar. E, mais uma vez, não só diabetes, como tantos outros tipos de doenças, de comorbidade. E por que isso? Porque o que acontece nesses pacientes é essa hipóxia e essa falta de nutrientes. E aí, gente, então o que eu quero que vocês entendam diante disso tudo? Que você deve olhar não só a ferida, como também entender que por trás dessa ferida existe um paciente. E digo mais, e que muitas vezes existe alguém que ajuda esse paciente a cuidar de uma ferida. Então, vocês precisam avaliar os exames do paciente, tá? Então, assim, o que essa pessoa estiver, né? Se ela tiver com esses hormônios alterados, como eu te mostrei, né? Aí em cima agora nessa reportagem, essa cicatrização não vai acontecer. Bom, vamos lá, né, gente? Já o segundo erro, né, no tratamento da ferida é não saber identificar as etapas de cicatrização e da fisiologia da pele. Então, é um erro a enfermeira não saber identificar essas etapas de cicatrização. Por quê? Porque para que ocorra a cicatrização, é necessário identificar as 4 etapas que envolvem nesse processo. A hemostasia, a inflamação, há autores que juntam essas 2 fases, dizendo que é a fase inflamatória e que tem hemostasia, a proliferação e a remodelação. E se você não souber identificar essas 4 fases, você pode piorar esse processo inflamatório e aí manter essa ferida nessa fase o tempo inteiro, incluindo complicações como infecção, maceração. Se for no caso de uma ferida operatória, a gente tem esse processo inflamatório e vir a ter uma deiscência, que é a abertura, né, o rompimento desses pontos, ou a formação de tecido de granulação de forma excessiva, que é a hipergranulação. Então, quando você compreende a fisiologia da pele, vai ficar mais fácil identificar os fatores de risco, implementar as medidas preventivas adequadas e intervir rapidamente se surgirem complicações e adaptar o tratamento de acordo com cada fase. Isso inclui o quê? Escolher o curativo adequado para implementar as técnicas de cuidados apropriados e fornecer suporte para promover a cicatrização ideal dessa ferida. Então, me responde aqui no chat, responde aí pra gente. Quem não quer cicatrizar uma ferida o mais rápido possível? Acredito que todos vocês que estão aí nos assistindo querem isso, desejam isso, não é verdade? Então, é um erro não entender sobre essas etapas. A inflamação é a parte natural do processo de cicatrização, mas também pode levar às complicações se não for controlada adequadamente. Então, um conhecimento sólido sobre essa fisiologia vai permitir o quê? Reconhecer os sinais de inflamação. E outra coisa também, né, além disso, é ter segurança para identificar os possíveis danos cutâneos e implementar as medidas de proteger e preservar esse tecido, a integridade desse leito dessa ferida. Então, em resumo, o conhecimento da fisiologia da pele é fundamental para um tratamento eficaz. O conhecimento e a identificação e a classificação das fases do processo cicatricial também são ações sine qua non para que você possa fazer a escolha ideal da cobertura correta e evitar que essa lesão se mantenha estagnada na fase inflamatória. Então, ignorar ou não entender essa fisiologia da pele ao tratar a ferida vai impactar negativamente nessa cicatrização. Beleza? E aí, qual é o terceiro erro? O terceiro erro é não saber avaliar a etiologia dessa ferida.
e não saber identificar quem é essa ferida, né? Aquele tal do DNA da ferida. Quem é essa ferida? De onde ela veio? De onde ela surgiu? Isso é um fator importante porque a escolha da cobertura está relacionada ao tecido, mas as ações e estratégias de prevenção e tratamento está relacionada à etiologia da ferida. Então, pensa comigo. Se você não sabe o motivo do surgimento daquela ferida, nem o fator que está causando, como você vai poder tratá-la? Como você vai conseguir tratar? Então, concorda comigo que fica muito mais difícil você tratar a ferida se você não identificar a sua etiologia? Então, é claro que o paciente que tem essa ferida, né, é um paciente e ele tem todos os aspectos. Aqueles aspectos estão relacionados ao sistêmico, né, aos fatores extrínsecos e os fatores intrínsecos, né, que aí também tem a questão do emocional, como a gente já falou, do social, do econômico, de toda essa questão que envolve a cicatrização da ferida. Eu vou listar aqui para vocês algumas razões pelas quais a compreensão da etiologia da ferida ela é crucial para tratá-la. Então, você vai conseguir definir o tratamento adequado. Os diferentes tipos de ferida têm causas e características diferentes e exige o quê? Uma abordagem específica. Uma ferida causada pela lesão por pressão, eu preciso identificar o que está causando aquela pressão e retirar essa pressão. Então, atingir a causa raiz. Eu vou tratar a ferida, mas eu também estou tratando porque eu estou retirando o fator de risco. Outra coisa também, que ao atender esse paciente, né, identificar essa etiologia da ferida, você vai ter mais segurança para selecionar o tratamento ideal e adequado para promover a cicatrização e prevenir qualquer complicação. Você já imaginou tendo essa agilidade e essa segurança? Como você vai se sentir no tratamento da ferida? O 2 é que você vai conseguir identificar os fatores de risco e compreender a etiologia da ferida. Isso vai identificar os fatores e nada mais justo de você saber como eliminar esses fatores de risco. E aí você, pensando novamente numa lesão por pressão, você vai estar preservando e cuidando da lesão e dos tecidos adjacentes. Isso é muito importante. Então, assim, ao identificar e abordar os fatores de risco, o enfermeiro pode tomar medidas preventivas para evitar sua ocorrência ou recorrência. O terceiro, você vai conseguir prevenir complicações, porque você vai retirar essa etiologia, esse fator de risco que está promovendo. Então, todas essas complicações relacionadas à lesão, você vai estar monitorando e você vai estar tratando adequadamente. Então, feridas crônicas, por exemplo, como a úlcera vasculogênica, elas estão associadas a um risco aumentado de ter infecção. Então, a má cicatrização e o desenvolvimento dessa ferida, quando você entende que é uma úlcera vasculogênica, você vai entender que tipo de cobertura você vai usar. Se você tem uma úlcera mista, se você tem uma úlcera venosa ou uma úlcera arterial, que tipo de compressão você vai fazer ali ou nenhuma compressão. Então, é importante entender isso para atuar. Então, o enfermeiro ele pode implementar essas medidas tanto preventivas quanto curativas. A quarta, você vai saber como debater os casos clínicos. Aí eu gosto muito de chamar atenção sobre isso. Você entendendo a etiologia, você vai entender como tratar e você vai saber como conversar, como discutir, fazer sessões clínicas com seus pares e com uma equipe multidisciplinar. Isso vai tornar você a referência nesse cuidado. Então, por isso é um erro gigantesco tratar a ferida sem entender a sua etiologia. Outro erro, outra situação também, a quinta da lista, é você vai saber como se comunicar com clareza com o seu paciente e com o cuidador, se ele tiver, para que ele possa entender o que está causando aquela ferida e entender que ele é um suporte para ajudar você a eliminar esses fatores. Então, em resumo, a falta de conhecimento da etiologia da ferida vai impedir que você tenha uma conduta adequada, que você oriente de forma adequada ao seu paciente ou cuidador e que você escolha a melhor terapia
para tratar essa ferida. Bom, gente, por fim, chegamos ao quarto erro, que é utilizar ferramentas e técnicas ultrapassadas para a limpeza de ferida. A enfermeira que não sabe realizar a limpeza da ferida de forma atualizada, ela corre o risco de utilizar práticas e produtos ultrapassados e obsoletos. É um erro não saber como realizar o processo de limpeza da ferida, porque se você limpa de forma errada, se você não usa os produtos atualizados, se você utiliza as técnicas erradas, isso não vai permitir que você tenha uma garantia do processo cicatricial. Então, vai fazer com que essa ferida acabe sempre naquele processo inflamatório. Vocês estão conseguindo perceber que tudo que a gente fala volta sempre para a mesma questão, que essa ferida ficar estagnada se eu não agir de forma linear e efetiva? E aí, deixar uma ferida sem a limpeza correta vai acarretar toda essa complicação. Além disso, utilizar os produtos ultrapassados é um erro, porque já traz lá no consenso de 2016 que diz, por exemplo, que o PVPI não deve mais ser usado no tratamento de feridas. A gente já tem também no consenso 2022 dizendo que a clorexidina não deve ser usada. Existem algumas ressalvas, mas a gente sabe que o consenso nos diz isso. Por quê? O uso do PVPI, o uso da clorexidina é uma medicação, né? um cuidado, como é que eu posso dizer? Um tratamento tópico que vai causar o quê? Ele vai danificar o tecido, as novas células que estão crescendo, né? Os novos vasos, e ele danifica aquele tecido, não permitindo a proliferação dessas novas células. E aí eu não tenho processo de granulação, nem tenho processo de epitelização. Então, ele é citotóxico a esses tecidos. E sendo assim, é importante que você esteja atualizada para que você saiba exatamente o que fazer ao se deparar com uma ferida. Isso é de suma importância. Outra questão da limpeza é você avaliar a ferida e entender que tipo de desbridamento você deve fazer. Porque o desbridamento é uma fase, né, no processo de limpeza, é uma etapa, melhor dizendo, no processo de limpeza. Então, que tipo de desbridamento eu preciso fazer naquela ferida? Então, quando você entende a necessidade dessa ferida e que tipo de limpeza você vai fazer, que tipo de produto, vou usar o PHMB, vou fazer desbridamento, vou usar só soro porque eu só tenho soro, isso vai ajudar no processo cicatricial, vai intensificar a sua ação posterior a essa etapa. Outra coisa muito importante é você avaliar o exudato e entender a quantidade e o tipo de exudato, de que forma você vai gerenciar esse exudato. Então, você precisa avaliar essa ferida e entender qual a necessidade e que tipo de limpeza você deve fazer nessa ferida. Então, é importante, né, trazendo como um resumo do que eu falei, que existe uma grande demanda de pacientes com feridas. Essas feridas, principalmente falando daquele paciente diabético, essas feridas infectadas, essas feridas que necessitam de uma ação, feridas com biofilme que necessitam de uma ação de desinfecção, e aí a gente precisa saber exatamente a melhor tecnologia que a gente vai usar para fazer a limpeza da ferida. Beleza até aí? Tranquilo? Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo entender? Então, o que a gente quer trazer para você nessa aula, né? Quais são esses 4 erros mais comuns? Então, esses erros que nós citamos para vocês são erros que a gente vê no dia a dia da nossa prática clínica, nos locais onde a gente vai dar palestra, o quanto, pelas perguntas que são feitas, pelo que a gente vê, pelas necessidades das pessoas, o quanto elas têm deficiência nesse conhecimento. Então, para a gente fechar essa aula com chave de ouro, tá?
que na nossa próxima aula você vai descobrir quais são os 5 pilares que vão te dar segurança para tratar qualquer tipo de ferida. E se tornar o quê? Um expert nesse tratamento. Se tornar uma referência. Se tornar uma pessoa que vai ser sempre um profissional, que vai ser sempre indicado para tratar a ferida. Porque eu já disse isso para vocês. O nicho é grande e vocês vão ter muito espaço para trabalhar. Então, a gente agora quer saber o que você achou dessa aula de hoje. E aí, para a gente saber disso, né, nós convidamos você aí à nossa comunidade, tá? Que é exclusiva, tá lá no nosso Facebook. O link tá aí para vocês entrarem na nossa comunidade, está aqui ao lado do vídeo, tá? Nesse botãozinho aí. Deixa o seu comentário, o que você achou. Pode fazer as suas críticas construtivas, o crescimento é importante. Fala pra gente se você gostou, dá as suas ideias, que vai ser muito bom. Então, quero dizer uma coisa para vocês muito legal. Postem também o seu resumo, o resumo dessa aula, porque ao final do evento tem uma surpresa, tá? O participante que fizer o melhor resumo de todas as aulas, das 3 aulas, vai ganhar o quê? Vou dizer para vocês. Vocês vão ganhar um e-book, tá? Que o assunto traz o quê? Feridas agudas e complexas. Tudo que o enfermeiro deve saber sobre esse tipo de ferida. Então, vai lá, capricha, assiste essa aula, assiste a segunda, assiste a terceira, faz aquele resumo lindo que o vencedor vai ganhar esse e-book. Então, corre lá, deixa seu comentário pra gente. Vai fazer assim, faça questão, né, de que você responda, né, que você faça essa interação conosco. A sua participação é muito importante para nós. Nós sabemos assim, que se vocês não estiverem aí, não ficarem com a gente, a coisa não acontece. Então, se ficou alguma dúvida, fala aí com a gente. E se vocês gostaram da aula. Falta uma coisinha. E se por acaso você ainda não segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, vamos lá. Aqui embaixo estão os links de todos os nossos canais oficiais, com vários conteúdos que vão te ajudar muito. Vão te ajudar muito, enfermeira? Vão te ajudar muito, enfermeiro. Já clica lá, aperta o botãozinho, segue a gente, que vai ser assim, tem muita coisa boa. Então, a gente se vê na próxima aula. Lá nós vamos te mostrar quais são os 5 pilares para você aplicar e saber tratar e cicatrizar qualquer tipo de ferida. Até mais. Um beijo para vocês. Foi ótimo.